Nosso sistema nervoso autônomo gerencia e regula funções fisiológicas como pressão arterial, frequência cardíaca, temperatura, atividade imunológica, digestão, função mitocondrial, níveis de energia, metabolismo e muito mais. Ele suporta essas funções direcionando processos celulares metabólicos e outras subjacentes em nossa fisiologia em certos momentos, como naqueles que envolvem muitos sistemas de órgãos e doenças crônicas. E faz isso fora do nosso controle consciente, ou consciência. Um dos ramos do sistema nervoso autônomo pode causar estados semelhantes de hibernação em humanos. Origina-se no tronco cerebral, que é onde o CDR é regulado. É um dos 3 ramos do sistema. Isso é muito importante por algumas situações acontecendo no mundo atual. É um dos 3 ramos do sistema nervoso autônomo, todos interagindo entre si para influenciar a saúde a curto e a longo prazo. Aqui está uma visão geral dos 3 ramos, começando com a luta e fuga do sistema nervoso simpático, que está ligado ao CDR de Novax. Novax também escreve sobre esses 3 ramos do sistema nervoso, que são descritos, que eu vou falar abaixo, e como o CDR é fonte de mais de 100 doenças identificadas até agora. E para interessante, incluindo POT, fibromialgia, ele não coloca, mas eu colocaria Ehlers-Danlos, doenças inflamatórias intestinais, diabetes e muitas outras. Quando a CDR é ativado cronicamente, a coordenação entre os 2 membros do nervo vago, VVC e DVC, é interrompida. Isso resulta na desinibição do sistema nervoso simpático. Ou seja, não inibe mais as reações de luta e fuga. Não tem mais, você fica o tempo todo ativado no modo luta e fuga. E do hipotálamo, hipófise adrenal, que nós já aprendemos nesse curso, que dominam durante a doença. Luta e fuga do sistema nervoso simpático. Estamos mais familiarizados com o ramo simpático do sistema nervoso autônomo, que é o ramo que pode parecer ter um pé no pedal do acelerador. O sistema nervoso simpático nos permite agir na vida cotidiana e também em caso de ameaça. Em perigo, podemos lutar, expulsar o predador ou fugir do furacão. Nos primeiros minutos e horas de uma luta e fuga, de resposta ao estresse, nossos corpos liberam adrenalina, aumenta a pressão arterial, a frequência cardíaca, aumenta a temperatura corporal e a frequência respiratória. Aumenta a disponibilidade de açúcar no sangue para dar mais energia, para alimentar os músculos, para lutar ou fugir e aumentar nossa resposta imune. Tudo isso visa maximizar os níveis de energia para a luta e para a fuga. E tudo faz parte da resposta de perigo celular saudável. Essas mudanças otimizam nossa capacidade de sobreviver através de mecanismos de fuga e a partir de infecções, curando feridas, coagulando com mais eficiência e aumentando a velocidade e força. O CDR1, conjunto coordenado de respostas celulares, que evoluíram para ajudar a célula a se defender de ataque microbiano ou dano físico. Agudo, tá? O trauma, o chute que você deu na porta, a perna que você quebrou. Em seu papel mais fundamental e mais antigo é melhorar a sobrevivência celular e do hospedeiro, que sou eu, após um ataque viral ou trauma. As respostas, as ações de resposta aguda, de fuga, de combate, são consistentes com a resposta aguda de perigo celular de Novax, que é o oposto do que ele encontrou na síndrome da fadiga crônica, parafraseando seu artigo em 2016. O CDR agudo é encontrado na infecção aguda, durante a inflamação aguda e na síndrome metabólica. Um conjunto de condições que incluem pressão alta, colesterol alto, resistência à insulina, níveis elevados de açúcar no sangue e aumento de gordura ao redor da área da cintura. Esses sintomas, também conhecidos como síndrome metabólica, estão associados ao aumento do risco de doenças cardíacas, acidente vascular cerebral e diabetes.
Nesta resposta aguda do sistema nervoso simpático, nossos corpos também diminuem ou suprimem funções que não são importantes para a sobrevivência imediata, como digestão e repouso. Se o estresse continuar por um longo tempo, surge um grau aumentado de fuga e luta, no qual o cortisol é liberado, o sistema imunológico é suprimido e a inflamação aumenta e os sintomas podem ocorrer. Na saúde, nossos corpos retornam à linha de base quando o estressor desaparece ou a ameaça desaparece. Na saúde, em repouso e no jogo, em segurança, o sistema nervoso simpático coordena com os outros ramos do sistema nervoso autônomo para ajustar e manter constantemente os níveis de pressão arterial, frequência cardíaca, consumo de oxigênio, função mitocondrial e outros fundamentos que apoiam nossas atividades em constante mudança da vida diária. O sistema nervoso social, ou o vago, conforme apresentado por Tim Vaughan, a teoria polivagal do psicofisiologista Stephen Porges, mostra que a parte parasimpática do sistema nervoso autônomo é composta por 2 ramos, em vez de um. E o professor Novak deixa isso bem claro. Este ramo mais evoluído do sistema nervoso parasimpático está presente em mamíferos e humanos, e é chamado de sistema nervoso social, ou complexo vago-ventral. Ele me dá segurança social. Eu tenho segurança social com ele. E aí, quando eu falei, você envolver lá atrás em notícias que você não consegue resolver, ativa aqui, tá bom? O sistema nervoso social é regulado pelo ramo do sistema nervoso parasimpático chamado complexo vago-ventral, por causa de onde origina o tronco cerebral, no núcleo ambíguo, na superfície ventral ou do cérebro, no tronco cerebral. Do cérebro no tronco cerebral. Também conhecido como nervo cranial 10. O vago ventral viaja para os músculos faciais até o intestino. E o mais rápido dos 2 ramos e suporta segurança e sobrevivência nas capacidades mais metabolicamente eficientes, em termos de energia. As de comunicação, conexão e comunicação. Isso é muito importante. Ele fala o tempo todo sobre conexão e comunicação entre as células. Se você já ouviu falar do vago ventral, é porque o vago a que nos referimos quando? É porque é o vago a que nos referimos quando? Incorporar práticas de corpo e mente, como yoga, pilates, atenção plena, meditação, para proteger e melhorar a saúde. Estimulação vagal como ferramenta de tratamento. Sair de férias para ir devagar e recuperar o fôlego. Você também pode ter ouvido falar disso porque é o ramo que facilita a resposta de sobrevivência, de tender a fazer amizade. Na saúde, nossos sistemas nervosos sociais são responsáveis pelas funções do sistema nervoso autônomo e podem inibir a luta, a fuga e o congelamento. Um vago ventral saudável nos permite nos conectar a nós mesmos e ao mundo, e ter empatia e nos relacionar com os outros, o que apoia a segurança através de números e força. Também permite que as pessoas leiam as expressões sociais dos outros para avaliar se são seguras para se aproximar ou devem ser evitadas. Tudo isso faz parte de um mecanismo de sobrevivência altamente evoluído e embutido. Alguns estudos, eu posso ir atrás deles, falam, por exemplo, que o uso contínuo de Botox embute e perde essa sensação no vago, porque você perde a leitura e as expressões sociais. Então, você acaba ficando uma pessoa sem empatia. O vago ventral nos permite sentir nossos sentimentos intestinais, que nos alertam de segurança versus perigo, e nos comunicar usando ações que poupam energia através de nossas vozes, gestos e músculos faciais que mostram a expressão de nossos sentimentos e limites.
Através do vago ventral, por exemplo, os bebês atraem seus pais em direção a eles com seus olhos grandes, curiosos e bonitos, seus sorrisos e seus gritos de fome e desconforto. Na saúde, os bebês puxam as cordas do nosso coração para provocar laços de amor e desejo de alimentá-los e protegê-los. Tudo isso é facilitado pelo vago ventral, que estimula comportamentos. Sorriso, contato visual, hormônios, ocitocina, vasopressina, sentimentos, amor, conforto, prazer e muito mais que apoiam os sentimentos de amor em bebês e seus pais. Isso é importante porque bebês e mamíferos humanos nascem em um estágio muito imaturo de desenvolvimento, quando é fundamental atrair a proximidade e o cuidado dos adultos, como requisito para a sobrevivência. Crianças e adultos comunicam afeto e formam alianças protetoras e de apoio através do toque, um sorriso ou uma conversa. Essas são ações do vago ventral. O sistema nervoso social também apoia nossas defesas, como limites verbais, como não, ou gestos com sinais de não, convidando a abordagem ou transmitindo para parar. O sistema nervoso social facilita todas essas funções através dos nervos que se conectam nos nossos olhos, ouvidos, bocas, músculos faciais, aos nossos corações e vozes, e através dos nossos sistemas endócrinos, imunológicos e outros órgãos. Por isso o perigo de botox. Ativar o vago. Altera-os. O vago ventral torna possíveis ações de sobrevivência e defesa, colocando freio suave em nossas frequências cardíacas basais, o que nos ajuda a nos sentir mais conectados e relaxados. Isso ocorre nos níveis celular e fisiológico, e muitas vezes pode ser aprimorado através de práticas mente-corpo. Defesas que usam palavras contato visual e gestos são eficientes em termos energéticos. Os bebês desviam o olhar quando estão recebendo muita entrada, sinalizando ao comunicador para parar ou desacelerar. Quando você consegue alguém a não se enfuçar ou demitir você, em vez de fugir do escritório, você está envolvendo um vago ventral. O mesmo é verdade quando você permanece presente e envolvido no meio de uma discussão acalorada ou dolorosa com um cônjuge, em vez de atacá-la fisicamente ou desaparecer. O que seriam as funções do sistema nervoso simpático de luta e fuga sem o vago ventral? Nosso vago ventral também nos permite usar o tom de nossas vozes, como acalmar um bebê que está angustiado e acalmar um animal assustado para que ele não ataque. E você pode sinalizar parar para um estranho que está se aproximando mais perto ou mais rápido do que você se sente confortável antes de decidir se precisa fugir. Este é o caminho do sistema nervoso social. Na saúde, o vago ventral suprime suavemente a luta e a fuga, a menos que seja realmente necessário. E muitas coisas atuais dopa o vago ventral. Na saúde, nosso vago ventral nos imobiliza sutilmente para que possamos ficar quietos o tempo suficiente para fazer amor, nos relacionar ou nos aconchegar e cuidar de nossos bebês e filhos, que é como os mais vulneráveis entre nós se envolvem em proteção através da conexão. Na saúde, o vago ventral pode liberar seu freio suave para que nossas frequências cardíacas possam aumentar um pouco para atividades como ficar em pé, caminhar e brincar. Isso nos permite mudar de marcha sem recorrer a funções de maior energia dos sistemas de combate e fuga do sistema nervoso central, com liberações de adrenalina e cortisol. O vago ventral é um ator
crítico para nos manter saudáveis por meios energeticamente eficientes. Quando as funções do vago ventral são interrompidas, podemos acabar em estados de luta e fuga prolongados, hibernação e congelamento, ou alguma combinação de ambos. Isso é o que acontece quando temos uma doença como fadiga crônica e sentimos como se tivéssemos um pé no acelerador e um pé no freio. Isso significa que cada um de nós tem nossa própria versão única e individual da mesma doença. Vou discutir isso um pouco mais na próxima sessão. Congelamento, hibernação do sistema nervoso parasimpático. Se você já ficou tonto ou desmaiou ao ver sangue, ao ver agulha, sentiu como se tudo estivesse em câmera lenta, sentiu enraizado no chão e incapaz de mover, como durante ou depois de um evento estressante ou assustador, ouvir um som alto e inesperado, testemunhar algo terrível, sobreviver a um acidente de carro, você experimentou um momento de congelamento fisiológico. Como você sabe, esse estado não foi algo que você fez de propósito, através do controle consciente ou para pegar a atenção. Esse estado é facilitado pelo sistema nervoso parasimpático, que atua como um freio de maneira ainda mais forte do que o vago ventral. Entrar em estados de congelamento acontece quando nossas outras duas formas de autoproteção, lutar, fugir, cuidar e fazer amizade descritas, que eu falei acima, são mal sucedidas, ou é improvável que tenha sucesso. E é por isso que eu falei quando você entra em lutas que não são suas. Mais uma vez, você está ativando o último que nós estamos falando agora. Como C. elegans e outras criaturas vivas desligar, entrar em hibernação e outros estados hipometabólicos semelhantes ao congelamento é o caminho do CDR projetado para maximizar a sobrevivência, enquanto a luta, fugir e conectar não são opções, como Novax afirma em seu artigo em 2016. O estado de congelamento é um estado hipometabólico evolutivamente conservado, geneticamente regulado, semelhante ao Dauer, que permite a sobrevivência e persistência sobre condições de estresse ambiental, mas a custo da função e qualidade de vida severamente reduzidas. Em outras palavras, a opção de congelar persistiu em forma de vida de todos os tipos como uma adaptação evolutiva para maximizar a sobrevivência. Esses estados de congelamento de nossos corpos usam a mesma fisiologia e produzem os mesmos metabólicos que C. elegans quando entra em uma hibernação, para esperar por uma ameaça que não pode vencer, ou vencer com sucesso. Os estados de congelamento e hibernação são facilitados pelo segundo ramo do sistema nervoso parasimpático, o complexo vagal dorsal. O vago dorsal, como o vago ventral, se origina no tronco cerebral. O complexo vagal dorsal. Na saúde, o vago dorsal interage com outros ramos do sistema nervoso autônomo e usa sua função de frenagem para diminuir a pressão diminuir suavemente a pressão arterial, a frequência cardíaca e o uso de oxigênio. Ele suporta a digestão para que estejamos operando com a máxima eficiência, assim como o ar-condicionado que liga e desliga para manter uma temperatura confortável, em vez de ficar perpetuamente ligado e torná-lo muito frio. Na saúde, o vago dorsal coordena suas funções como ramo do sistema nervoso social e o sistema nervoso simpático, para apoiar mudanças nos níveis de atividade que nos levam da atividade ao descanso, comendo a digestão e de volta.